Olá, tudo bem? Esse é o videocast Mais Inclusão, uma produção da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha, aqui do Rio Grande do Sul. Com esse programa, nós iniciamos uma nova temporada, muito especial agora em 2016, ano em que a associação celebra 10 anos de atuação em prol da causa autista. Ao longo de todo o ano, nós vamos promover uma série de atividades, de programações especiais para celebrar, então, esse nosso aniversário. A realização desse videocast ela só é possível graças à parceria de muitas empresas que estão conosco, batalhando aí pela causa autista. O apoiador de hoje é a empresa Climatê, uma empresa que já está com a Paz e Amor em muitas ações. A gente agradece esse apoio e também deixa o espaço aberto para as empresas que quiserem colaborar, participar, ter a sua marca associada aqui no nosso programa. Bom, março é o mês da mulher e nós sabemos que muitas mães, especialmente as mães atípicas, acabam deixando um pouco o autocuidado em segundo plano por conta dessa rotina intensa que a gente vive, né, com os nossos filhos. Mas tem aquele clichê, né, que diz que para a gente cuidar bem de alguém, nós precisamos primeiro cuidar da gente. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da prática da atividade física, da gente conseguir incluir no nosso dia a dia uma rotina de exercícios físicos. E a gente trouxe aqui, então, uma especialista, a Josiane Alves, que é formada em Educação Física, pós-graduada nessa área, também fundadora do Estúdio Josi Alves Treinamento Funcional, uma super parceira também da Paz e Amor. E a gente também trouxe uma mãe atípica, a Bruna Ferst, que é mãe do Murilo, e que tem sido um exemplo aí, a gente que acompanha ela nas redes sociais, de uma mãe que conseguiu incluir tanto uma prática de atividade física como uma mudança, né, no processo de alimentação, na nutrição, vem colhendo resultados e vem trazer também um pouco do seu relato, né, de como que é possível a gente conseguir conciliar, né, com essa nossa rotina, esse autocuidado. Bem-vindas, gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Josi, eu quero iniciar te perguntando, então, a gente sabe que a realidade, né, de muitas mães atípicas é uma realidade com uma rotina bem corrida, bem extenuante. A gente tem pouco tempo, né, para pensar na gente. E eu queria, então, inicialmente, que tu falasse, né, para as nossas mães, qual é a importância da prática da atividade física e como ela pode nos ajudar, né, nessa nossa rotina. Sim, claro. Primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. Eu fico honrada, né, de poder participar, porque o objetivo do estúdio lá é muito mais do que uma academia, é trazer qualidade de vida para todas as pessoas. E as mães atípicas, né, elas merecem todo o nosso apoio, porque não é fácil. Na verdade, para nenhuma mãe é fácil, mas para as mães atípicas fica um pouco mais difícil ainda conseguir colocar isso na rotina. Mas pensar o quanto é importante ajuda a gente a tentar achar um meio de fazer esse encaixe, porque o benefício vai ser um fruto que vai valer muito a pena de colher depois, né? Então, entra aí entre os benefícios a questão mental, não adianta pensar só no corpo, né? Os hormônios do bem-estar que a gente libera com o exercício físico ajuda muito a melhorar o humor, a melhorar a qualidade do sono, a melhorar a disposição, que tem que ter disposição, né? Então, a melhorar tudo isso. Então, a parte mental, e sem falar naquela parte do convívio com outras pessoas num ambiente diferente, se a pessoa conseguir fazer. A gente vai falar também de outras formas de exercício, mas conseguir ir até um local, né? Num estúdio, numa academia, numa aula de dança, depende da modalidade, tem várias opções, mas a pessoa, a mulher, a mãe, ela tem aquele momento de desopilar um pouco. E Né? dá energia para o dia seguinte, Exatamente. E aí também tem as questões físicas, né? Então tem a questão da saúde, falando aí de doenças, prevenção a diabetes, hipertensão, doenças articulares, mas também tem a questão da autoestima, a questão de ganho de massa magra, perda de massa gorda, então aquela questão da aparência também, né? Envolve, né? Toda mulher quer se sentir bonita. Então, todos esses benefícios, a prática da atividade física, unida também com uma boa alimentação, né? Ela vai conseguir alcançar. Mas ela precisa de um apoio para isso, né? Não é fácil, não. Antes da gente falar desse apoio, então, Bruno, eu queria saber de ti quando que te deu esse start, assim, né? De tu pensar, eu preciso olhar para mim, assim, preciso me cuidar. Então, boa noite. Como a Marla disse, eu me chamo Bruna, né? Mãe do Murilo, autista de 7 anos, e nós participamos lá da Associação Paz e Amor. Foi num evento, inclusive, da associação lá no CTG, na época Farroupilha, e daí estava eu no final do rolê, uma fotinho.
Quando eu olhei o tamanho do meu rosto na foto, opa, parece aquele memezinho, eu não estava me vendo desse tamanho, né? Então, vamos correr. Então, assim, ó, é muita correria. Amanhã, todos os dias pela manhã é correria de terapia, todos os dias pela tarde é correria de escola. Então, é nesse meio tempo que eu tentei encaixar, fazer alguma coisa, porque eu mudasse aquilo ali. Que nem ela falou assim, ó, claro que a gente quer saúde, claro que a gente quer disposição, mas acho que o que pega de início é isso, é a estética. Tu querer colocar uma roupa e a roupa não servir, né? Tu ir numa loja, tu experimentar várias opções e não ficarem boas, ou às vezes tu tem que comprar o que entra, não é nem o que serve, é o que entra. Então, isso me deu um estalo forte, assim, né? E daí sobre o tempo, né? Em que tempo, que horário que eu vou conseguir fazer essas atividades se o meu filho é uma criança de suporte 3 que precisa de mim em todos os momentos? É justamente nesses momentos de terapia, nesses momentos de aula. Então, assim, ó, corda, eu pulo corda em casa, é uma coisa barata, a corda, né? Então, compra corda e pula corda. Claro que tu tem que ter um joelho bom, então não se encaixa para todas as pessoas. Daí também existem exercícios que a gente pode procurar que é de baixo impacto para o joelho, outras partes do corpo. Então, a gente tem que ir procurando encaixar o que cabe dentro da nossa rotina e dentro do nosso físico também, né? E como que a gente pode, Josi, implementar isso, né? Então a gente tem essa rotina que muitas vezes a gente não consegue sair de casa, literalmente, né, Bruna? É uma rotina que se a gente não tem uma rede de apoio, se a gente não tem alguém que consiga ficar com o nosso filho, a gente não consegue sair, né? Sim. Isso é uma realidade de muitas mães, né? Sim. Que não tem realmente essa rede, assim. Como que a gente consegue, de uma forma prática, começar a fazer algum movimento, né? Nesse caminho aí da atividade física? Tem as atividades que a gente consegue adaptar para fazer em casa, assim como ela deu o exemplo da corda, né? Mas eu também preciso ter uma noção de como que eu estou hoje, né? Então, dependendo de como eu estou hoje, sobrepeso, joelho, coluna, eu tenho que cuidar das atividades de impacto. Então, mas eu consigo fazer em casa pular corda, eu consigo fazer alongamentos, eu consigo fazer exercícios, inclusive de reforço muscular usando o próprio peso do corpo, ou algumas borrachas que são fácil de adquirir, né? Não é um custo alto, eu posso ter em casa, não ocupa grande espaço também, e consigo adaptar esses exercícios para fazer em casa, e eu consigo começar com 15 minutos e ir ampliando conforme eu consigo. Eu consigo fazer hoje 15 minutos, amanhã tá mais tranquilo, eu faço meia hora, eu faço uma hora. E aí ainda a famosa caminhada na rua, que dependendo da criança, né, se ela da idade e do suporte, daqui a pouco ela pode caminhar junto, enquanto ela anda de bicicleta, eu caminho, alguma coisa, enquanto ela tá chutando uma bola lá numa quadra, eu caminho. Então, a gente consegue adaptar de acordo com a realidade daquela mãe. Mas, às vezes, ela precisa de uma ajudinha para essa adaptação, né? Sozinha, ela não sabe por onde ela começa. Daqui a um pouco, vale ela buscar uma ajuda profissional, que não vai ser aquela ajuda, assim, de eu me matricular numa academia ou de eu pagar uma personal, mas daqui a um pouco uma ajuda de um profissional de educação física que te ajude pelo menos a organizar essa rotina, Sim. né? Ou montar ali um Montar um treino planejamento. de acordo com a tua realidade, Exatamente. né? Aí hoje em dia existem consultorias, existem outras formas que o custo acaba sendo baixo também, porque a gente tem que levar em consideração essa questão do custo, eu sei também, porque eu sei que as terapias, né, e tudo mais que envolve não é fácil. Então, o custo acaba sendo baixo e eu tenho pelo menos um pouco de orientação. O ideal mesmo é que todo mundo que for praticar exercício, pelo menos um mínimo de orientação para eu não acabar também trazendo algum prejuízo, me machucando, né? Então tem que ter um certo cuidado. Mas dá para fazer em casa, sim, e começar com tempo reduzido. Tu buscou essa orientação, né, Bruna? De uma profissional. Eu, na verdade, assim, eu me matriculei numa academia, daí na academia tem um instrutor ali, né, que te avalia, te acompanha nos exercícios. Como o Murilo estuda na tarde, eu aproveito esse horário. Eu largo ele na aula 1 hora e vou pra academia. Então, eu digo que é o meu horário de herdeira ainda, porque é uma academia que o horário tá mais tranquilo, mais vazio. Então, eu também consigo ter um instrutor mais ativo, assim, do meu lado, né. E depois eu procurei a Nutri também. E a Nutri foi uma virada de chave, assim, porque como eu já tava fazendo a musculação, os exercícios em casa há muito tempo, chegou uma hora que eu dei uma estagnada na questão do meu peso e massa muscular e massa gorda, enfim. E com a Nutri, daí entrando a alimentação certa, deu uma boa diferença. Eu digo assim, eu como mais agora do que eu comia antes, achando que eu estava comendo certo. Então, às vezes são pequenos passos, né, que fazem muita diferença. Isso que tu falou, né, de levar o filho junto. No final de semana passado, meu filho era domingo, eu queria, né, sair para fazer uma atividade na rua e ele tava super desregulado, assim. Eu falei, vamos
vamos correr com a mamãe? E ele, vamos. Daí a gente correu. Um pouco a gente corria, um pouco a gente caminhava, 45 minutos, assim. Paguei lá o meu exercício e coloquei ele junto, né? Então tem isso também. Às vezes, em alguns casos, é possível também incluir o filho, né? Nessa atividade. Exatamente. Ou encontrar até alguma atividade que ele possa fazer e enquanto ele faz a atividade dele, eu faço a minha. Então, já vi gente que, meu filho tá no jiu-jitsu e eu faço a minha academia. Meu filho tá na natação e eu faço academia, né? Dependendo da idade, né? E for mais independente, ou ter o pai que pode ficar junto para poder ter o meu momento, né? Ou a Dilda, enfim, às vezes a gente tem um apoio para ajudar, também é bom. Eu digo que o exercício físico em casa, ele é bom, funciona e é um início, mas chega um momento, que nem tu falou, que dá aquela estagnada e tu precisa de um a mais. E se a rede de apoio puder ajudar para que essa mãe possa ir até um local para ter uma orientação e ter essa evolução maior, melhor, porque todo mundo precisa de um momentinho, né, de autocuidado. Então, essas mães, elas são fortes, elas são guerreiras, mas elas, para continuar tendo energia e saúde mental e física para continuar, né, nessa caminhada e ajudando os filhos a evoluírem, elas têm que pensar nelas também, né? Então, precisa desse autocuidado para que elas consigam continuar dando esse suporte. E aí, às vezes, entra essa questão da rede de apoio. E aí, nós temos diversas opções. Pode ser academia, pode ser natação, pode ser hidroginástica, né? Quando ela vai buscar um local. O bom é que seja prazeroso. Né? Sim, encontrar uma atividade que curta que fazer, né? Isso é muito importante. Exatamente, porque o dia às vezes já é tão pesado, tem que ser um momento que tu vai te divertir, vamos dizer assim, né? Então é um momento que tu vai fazer uma coisa que te traz bem. Então, se o exercício não é tão bom, tem muita gente que diz assim, mas eu não gosto de nenhum exercício. Mas às vezes o ambiente é legal, as pessoas são legais, eu vou acabando que eu vou, né, gostando e vou me sentindo bem. Então, achar um ambiente que eu me sinta bem é importante. Lá no estúdio, por exemplo, a gente costuma comentar muito que a gente é uma válvula de escape para a galera que não gosta daquela academia mais cheia. Tu falou ainda que tu consegue ir num horário mais tranquilo, né? Lá é qualquer horário mais tranquilo, porque a gente tem de poucos alunos por horário. E aí a gente consegue atender de uma forma mais individualizada, né? Então, acaba que os alunos têm mais prazer. Então, eles dizem, agora é o momento é o meu momento, né? Então, tem gente que diz, eu vim descansar aqui justamente porque consegue isso, né? E o pessoal diz, é muito clichê aquela frase, né? Onde o meu corpo cansa e a minha mente descansa. A minha mente descansa. E é verdade, é isso mesmo. Então, se eu conseguir encontrar um local para ir melhor, uma ajuda profissional melhor, mas o importante é dar o primeiro passo, pequenininho que seja. Sim, isso eu ia te perguntar até, Bruna, dessa motivação inicial, que eu acho que é o mais difícil, né? A gente começar. Porque depois que a gente começa, o bem-estar, ele é imediato, né? Não é algo que tu vai colher a longo prazo. Tu faz uma atividade física, tu tá cansado, mas tu te sente bem, né? Sim. Então, como foi pra ti, assim, essa motivação mesmo? Tu foi lá e não pensou muito, assim? Como é que aconteceu isso? Eu acho que eu sou muito visual, que nem eu falei, né? Eu vi a foto e eu falei, não é isso que eu quero, né? Então, eu sou muito prática também, né? O que eu tenho que fazer daqui em diante pra mudar isso? É que nem quando eu descobri o autismo na minha vida. Bom, não tenho o que fazer, não tem como tirar, então o que eu posso fazer para melhorar e trazer uma qualidade de vida para o meu filho? Então eu sou muito assim, eu vi e tive que colocar em prática, né? Então acho que o planejamento, a organização, que nem tu falou que tem a questão das consultorias, é muito bom, né? Um caminho, de repente, fica até um custo mais baixo, como tu mesma comentou, e as mães, famílias vão conseguir aderir, né? Isso, ter alguém te ajudando a dar aquele norte, né? E aí tu vai concluindo as atividades e mostra lá. Nós, por exemplo, a gente também tem esse trabalho de consultoria ou de treinamento à distância, vamos dizer assim. E aí manda lá, professora, hoje tá pago aqui, né? Hoje eu consegui fazer todos esses, mas eu não consegui só esse. Enfim, e ter alguém para te dividir e tirar as dúvidas ajuda bastante do que ficar só sozinha em casa, né? Mas organizar, tentar ver qual é os minutinhos do dia que eu consigo encaixar, coloca naqueles minutinhos e começa do jeito que dá. Não consegui a ajuda da consultoria ainda, não tem problema, mas começa daquele jeito. Hoje em dia tem até aulas de dança no YouTube. Sim. Né? Que tu pode colocar ali, coloca uma aula de dança e começa com a aula de dança. Se tu gosta de dançar, né? Então vai indo devagarinho
Mas começa, dá aquele primeiro passo. Sim, às vezes tem mudanças simples, né? Até no nosso deslocamento diário, assim, de tu poder, às vezes um deslocamento que tu faria de ônibus ou pegaria um Uber, daqui a pouco, né, caminhar, já vai movimentando o corpo, né? Porque é bem interessante, parece que quanto mais parado a gente fica, mais vontade de ficar parado a gente tem, e o contrário também, né? Isso, o nosso corpo, ele é incrível como ele vicia, tanto pro ruim quanto pro bom. Então, se tu fica mais parado, fica mais no sofá, às vezes tu tá com dor nas costas e é de ficar parado e tu quer continuar cada vez mais parado. Então, o corpo vicia no ruim também. Faz uma mudança que a gente falou, vai na padaria, é ali pertinho, consigo ir caminhando, vai caminhando. Aí eu vou no médico. Tem 3 lances de escada, dá para ir pela escada? Prefere ir pela escada? Vai fazendo essas pequenas mudanças que aos pouquinhos também tu vai te movimentando um pouquinho mais, né? Sim. E tu teve, assim, Bruna, momentos difíceis nesse processo, né? Porque também é isso, assim, conectando com a nossa rotina, né? Às vezes acontecem coisas ao longo do dia, né? Coisas com o filho, ou coisas, enfim, do nosso dia a dia mesmo, da rotina que a gente tem com eles, assim, que podem tentar nos desconectar um pouco disso, né? Sim. Aconteceram esses momentos e como é que foi pra ti, assim, ir driblando, porque eu acho que uma das questões, assim, mais difíceis de lidar no autismo é essa imprevisibilidade, né? A gente não sabe o que vai acontecer, de repente tu deixa teu filho na escola de um jeito e tu pega de outro, né? Sim. E aquilo ali pode, enfim, desestruturar uma programação, um planejamento que tu tenha feito, né? Como é que tu lida com isso? Eu acho que, assim, a gente tenta se programar, né? Esses dias eu vi um postzinho que também dizia assim, tudo a gente quer, acaba se frustrando e, hoje o dia deu ruim, eu mereço uma pizza, ou eu mereço um chocolate, ou eu mereço aquilo. A gente merece outras coisas também. A gente merece flores, a gente merece sentar e relaxar e assistir um bom filme. Se sentir bem. Né? A gente merece outras coisas. Então, que nem eu disse, eu sou muito focada, assim, nas coisas, né? Mas eu entendo que para algumas pessoas, às vezes, é mais difícil mesmo essa questão também. Mas o que só me faz bem é um chocolatinho agora. Beleza, né? Come o teu chocolatinho agora, vive o teu momento, mas amanhã é um novo dia, um novo passo, né? Tenta te reorganizar de novo e seguimos, né? Exatamente. Eu fazia acompanhamento com a nutricionista, né, até um tempo atrás, e eu lembro que ela dizia muito isso. O problema maior não é a gente sair da rotina, né, dar um deslize e comer um chocolatinho. O problema não é, e eu falo para meus alunos lá também, o problema não é hoje, eu estava muito cansada e não consegui treinar hoje. O problema é que às vezes a gente não faz hoje e já emenda amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e aí quando vê tá um mês sem treinar, e quando vê tá comendo chocolate todo dia. O problema não é aquele momentinho. Então, se hoje eu decidi que hoje eu preciso de um descanso, hoje eu não vou conseguir treinar, dá esse descanso de hoje, mas amanhã tu retoma, né? Então, é tentar manter na disciplina, porque a motivação é uma coisa que é difícil, porque ela não é todo dia que tu tá motivada. Não é todo dia que a gente tá motivada, exatamente, não é todo dia que tu tá motivada. Aí a disciplina vem para segurar. É fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Fazer o que tem que ser feito, exatamente. E pensar sempre no teu objetivo. Quando tu tá querendo desistir, tá com aquela... O que te fez querer iniciar aquela foto? Pensa naquela foto, quer voltar para lá? Não quero voltar para lá. Então, eu vou seguir na disciplina para não voltar para aquela foto lá. Exatamente. Então, pensar no teu objetivo sempre quando tiver com aquela vontade de desistir, né? Porque ela vai vir. E nesse sentido, então, é importante a gente ter recursos, assim, que nos ajudem a manter, né, esse planejamento. Então, tu comentou, por exemplo, que tu é bastante visual. Tem pessoas que gostam, de repente, de tirar foto para acompanhar a evolução, porque é um resultado que, às vezes, no corpo, pelo menos, às vezes ele demora um pouco para aparecer, mas ele tá acontecendo todos os dias, né? Todos os dias que a gente faz uma atividade física, algum resultado ali tá acontecendo, né? Eu comecei mesmo pelo físico, né? Mas eu digo, os outros resultados vêm junto, né? Então, a disposição para brincar com meu filho gosta de sair para correr, a gente gosta muito de ir lá em Canoas, naquele Capão do Corvo. Então, ele anda de bicicleta, eu corro atrás dele, ele anda de bicicleta atrás de mim, e a gente vai tendo essa troca, sabe? O ter mais disposição para viver de fato, né? Tem muitos memezinhos também que perguntam assim, você sempre disse que morreria pelo seu filho, mas você viveria pelo seu filho? Né? Você tem disposição para fazer coisas que ele gosta de fazer, e criança é criança. Criança quer brincar, quer correr, graças a Deus, né? Temos saúde para isso, mas temos que, né, ajudar e estar sempre correndo atrás para todo mundo estar bem, assim, né? Desculpa. Para te ajudar a manter a motivação, às vezes é interessante pensar essas outras evoluções que ela disse, que ela pontuou agora, né? A disposição, o humor, de repente a melhora do sono, mas é legal também colocar metas, então assim, pequenas, passos pequenos. E nem, por exemplo, lá na primeira foto, eu vou dar um exemplo, assim, vamos supor, na primeira foto eu me olhei, eu quero perder 10 quilos.
Não é no mês que vem que eu vou perder os 10 quilos. Se eu botar isso de meta já, eu vou me frustrar, porque eu não vou alcançar assim tão rápido. Então, bota uma meta. Eu quero chegar nesse jeans aqui que não entrava, né? Agora eu quero chegar nisso aqui. Agora eu quero perder 1 quilo. Agora eu quero conseguir me agachar sem sentir dor para pegar a panela no armário. Sim. Eu Agora... acho que a água é uma coisa interessante, porque tem muita gente que não consegue tomar água, né? Então, vou começar com uma garrafinha, né? 2 garrafinhas e vai evoluindo. Isso, e colocando metas pequenas, passos pequenos. Então, não tem muito tempo. Vou começar com 10 minutos, com 15 minutos. E aos poucos ir aumentando. A gente tem um grupo de corrida que é gratuito aos sábados. Até vou deixar o convite aqui para todas as mães que quiserem participar. Aos sábados, lá pertinho da Paz e Amor, no bairro Valeville. A gente já tem há 3 anos lá. A gente faz corrida e caminhada, onde eu dou uma orientação ali mais simples. Não é uma consultoria, mas a gente dá as dicas para quem quer começar a fazer alguma coisa. E aí a gente se encontra ali, faz o aquecimento, e faz a caminhada e faz a corrida. Então, o que eu digo para quem está caminhando? Agora eu quero começar a correr. Então, vamos começar com 30 segundinhos de corridinha por 1 minuto de caminhada e vai intercalando devagarinho. Agora, tô me sentindo mais disposta, acho que consigo um pouco mais, aumenta para 1 minuto. Quando eles aumentam para 1 minuto, tu não tem ideia da festa que eles fazem, sabe? Então, assim, olha que legal que é tu, aos pouquinhos. E ver a evolução, E ver a evolução. Sim. Hoje eu tenho gente que começou assim, que já tá correndo 5 km direto. Sim. Então, assim, é legal começar com metas pequenas. Então, quem quiser participar, depois a gente pode deixar o contato. Com certeza. Pra Pode divulgar as redes sociais também. Divulgar, exatamente, porque aos sábados, das 7 às 8 da manhã, lá no Vale Vira, a gente se encontra na praça e faz a caminhada e a corrida lá. E eu vou dando umas dicas, conhecendo e ajudando lá quem quer entrar. O objetivo é incentivar cada vez mais pessoas a fazerem exercício para se sentir bem, se sentir feliz, melhorar a autoestima e melhorar a saúde, principalmente. Legal. Tu também virou corredora, né? Na verdade, foi na segunda edição da corrida da Associação Paz e Amor. Já correu os 3 quilômetros, sim. Os 3. E aí, daí quando divulgaram que ia ter a corrida, daí em janeiro eu pensei, eu tenho que dar um jeito pra eu estar correndo em abril. E daí foi em janeiro que eu comecei, daí já fazia academia, daí essa questão também, né? Eu fazia um pouco na esteira, daí às vezes fazia um pouco na rua. O que eu ia comentar antes também é que eu não me sinto, eu tenho medo de correr na rua sozinha, né? Então eu corro onde? Em volta da minha casa. Eu fico rodeando a minha casa até dar os 3 quilômetros. Tem uma vizinha minha que se diz, Bruna, eu te vi, eu fui ver se teu marido não tava correndo atrás de ti, porque você tava correndo. Tava fugindo. Eu tava só treinando, tudo bem. E o meu Strava, ele até enlouquece, porque ele fica uns riscos assim, ele não me acompanha. Mas aí é uma sugestão para quem tem medo de correr na rua, porque realmente, infelizmente, hoje, para mulher, é arriscado em determinados locais e determinados horários, né? Daqui a pouco buscar grupos. Não, os grupos a gente se sente mais seguro, por mais que cada um corra no seu ritmo, tá todo mundo ali mais ou menos junto no mesmo trajeto, e tu consegue ampliar esse circuito do que em volta da tua casa. Tu vai desenvolver mais a tua corrida dessa forma. Então é uma forma também, quando não dá para fazer com um grupo, faz na casa, claro, é o que tu consegue. Mas quando der para fazer um ambiente maior, melhor, um circuito maior, né? E todo mundo se motiva também, né? Sim. Porque isso é legal também quando tu vai em parceria com alguém, assim, agora eu tô nesse processo também, eu também comecei devagarinho, né, cuidando da minha alimentação e praticando alguma atividade física também na rua, e eu tenho minha comadre que também tá nesse processo, então a gente vai todos os dias, a gente manda ali a foto dos pratos, vamos time, né, vai um motivando a outra, o grupo é legal por isso também, né? E do grupo a gente vê muito assim, a galera vibrando com a evolução do outro, sabe? Muito legal, a gente às vezes chega assim, no final da corrida a gente vê quanto tu fez, pra gente saber da evolução do outro, não é competição um com o outro. Mas aí quando um que nunca conseguiu fechar 4 km, fechou os 4, que legal, parabéns. E aí a pessoa já fica toda feliz, já posta fotinhos, pela primeira vez eu fechei 4 km direto. Então essa motivação é legal, ajuda bastante. O ser humano é movido a isso, né? Precisa de disciplina, mas precisa aquelas sementinhas de motivação aos pouquinhos, assim, para conseguir manter, né? Sim. Então, falando em corrida, né? Agora no dia 19 de abril, a gente vai ter a terceira corrida de conscientização pelo autismo da Paz e Amor. Então, a gente tem as modalidades adulto, 3 e 6 quilômetros. Corrida Kids, as crianças podem ir junto. Caminhada, esse ano a gente tem uma categoria especial PCD, voltado para pessoas com deficiência. Então, também é uma oportunidade, até para essas mães, né, que estão nos assistindo, essas famílias,
não quer correr, caminhar, de repente, ir com o filho, né? Já é uma ótima oportunidade, né? Para dar esse start, assim. Isso, e é bem importante salientar para o pessoal, porque eles têm me perguntado muito sobre isso. Ah, mas eu ainda não consigo correr 3 quilômetros direto. Eu posso me inscrever? Pode, porque eu não preciso correr o tempo todo. Eu posso intercalar corrida e caminhada, né? Para qualquer corrida que tu te inscreve, tu pode intercalar, não tem problema. Então, faz a quilometragem que tu acredita que tu consegue, intercala caminhada e corrida que vai dar bom. E tu tá inscrita já, Bruna? Sim, já garanti minha inscrição. Ai, que legal. também, E né? o Murilo vai junto também, O né? Murilo vai. O Murilo ano passado ainda era até 6 anos, era um percurso um pouquinho maior. Esse ano a gente tá treinando para mais, que ele tem que correr um pouquinho mais. E a Josi, na corrida do ano passado, foi a equipe que ganhou. A equipe da Josi ganhou o troféu de maior equipe. Isso, né? a nossa Na equipe, corrida, e nós que já legal. estamos nos mobilizando, né? Uma boa parte já fez a inscrição também, e a gente vai estar lá em peso. Que legal, que legal. Então tá, quem quiser se inscrever na nossa corrida, é www.paisamor.org/corrida 2026. A gente espera todo mundo, né? E até me deu uma ideia esse papo, e daqui a pouco a gente quer criar um grupo, quem sabe, né, Bruna? Sim. Puxar um grupo aí com a ajuda da Josi para mobilizar essas mães, né? Legal. Daqui a pouco Boa a gente ideia, pode, podemos sim, podemos sim. sei lá, fazer uma ginástica, Sim. começar a dar aquela movimentada, porque é importante esse primeiro passo, né? Dá para fazer uma ginástica na praça, a gente pode sim. Bem legal mesmo, né? A gente tem nosso jardim ali, Né, um tem espaço bem espaço. legal, né? Quem sabe? Mais um Né. trabalho pra gente aí. Boa. Mas tudo em prol aí, né? Das nossas mães, nossas famílias atípicas. Gurias, então a gente se encaminhando pro final, queria que vocês deixassem aí uma mensagem, né, para quem tá nos assistindo, de motivação mesmo, né? Para que a gente consiga dar espaço, consiga ter esse momento, né, de autocuidado, de olhar para si, de entender também que esse movimento é muito importante para que a gente consiga cuidar bem, né, dos nossos filhos. Bom, eu quero dizer que faça exercício físico ou atividade física que for possível. Começa com um passo pequeno, mas começa. E quando precisar de ajuda, busca ajuda, né? Busca ajuda porque os benefícios são maravilhosos. Tu vai conseguir ajudar o teu filho mais ainda, vai perceber melhora mental e física e na autoestima principalmente. Então, toda mulher merece ter esse momento de autocuidado sem culpa. Né? Sem culpa, principalmente. Não quero dizer que tu não está com teu filho naquele momento para se cuidar, que tu está fazendo algo errado. Pelo contrário, tu está fazendo algo para poder continuar a ajudar ele, né? Então, sem culpa, vai lá e se cuida porque tu merece. Deixa teu arroba também, Josi. Nosso estúdio lá, então, é @estúdio_Josi Alves. Eu diria, então, que é um passo de cada vez, né? E aquele velho clichê que o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, mas eu queria emagrecer os 10 quilos em um mês. Não vai dar, mas daqui a pouco, em 4, 5 meses, vai dar. Então, aproveite esse tempo que a gente tem, essa saúde que a gente ainda tem, né? E vamos manter essa saúde em dia. É que nem tu falou, né? Tudo, a gente pensa muito nos filhos, mas precisamos estar bem para conseguir caminhar ao lado dos nossos filhos e correr ao lado dos nossos filhos. Correr, principalmente porque eles correm, né? Só abrindo um parênteses, assim, meu filho, as primeiras vezes que eu levei ele pra praia, nossa, eu acho que ele corria umas 5, 6 guaritas, assim, ó, a perder de vista. E eu aqui, né, achando, meu Deus, eu vou infartar atrás da criança, né? Então é isso também, é ter saúde pra literalmente correr atrás deles, né? Isso, exatamente. Gurias, obrigada, então. A gente agradece a Josi Alves, né, que é formada em Educação Física, com pós-graduação na área e também fundadora do estúdio Josi Alves, Treinamento Funcional, e a Bruna Ferst, que é uma mãe atípica, voluntária, parceira nossa também da Paz e Amor, que está na luta, né, pela causa. A gente agradece. Agradece o nosso parceiro, a Climatier, que esteve com a gente hoje aqui apoiando esse programa. Climatier RS é o @. E também convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais, @Paz e Amor Cachoeirinha, para se inscrever na nossa corrida. E esperamos vocês aí no próximo programa do Videocast Mais Inclusão. Muito obrigada e até mais.